E aí, turma boa que vai fazer esse concurso aqui de Aracaju. O professor Alberto Garcia veio hoje trazer um tema que é o tema-chave da nossa prova. É o que, professor? A mudança da capital. Observa aqui, professor, que eu trouxe aqui as informações sobre a mudança e um segundo momento a gente vai fazer aí uma resolução de questões. É, professor? É. Exclusivo para vocês. Olha só. Se você observar esse material aqui, que vai ser um presente para vocês, vou disponibilizar depois esse material, é o seguinte, observa aí do seu lado esquerdo, né, a figura de São Cristóvão, uma cidade colonial, uma cidade que no século XIX ainda tem as características do século XVI. Ou em outras palavras, foi uma cidade que não se desenvolveu, ela não cresceu, né, professor? E notem que isso aconteceu, né, acontece até hoje. E por outro lado, os políticos da época, porque tudo isso aqui é política, né, professor? Se você olhar aí do seu lado direito, em azulzinho, você vai ver que já existia um planejamento de uma nova cidade, não se sabia ainda onde, mas uma nova cidade que fosse o quê? Que fosse moderna e que nós tivemos o escoamento, né, da produção econômica aqui de Sergipe. É, professor? É. E tudo isso vai acontecer quando, professor? No século XIX. E aí, anota aí, eu tenho dois produtos que vão se desenvolver. Um vai ser a cana-de-açúcar e o outro vai ser o algodão. Mas, professor, antes disso, qual era a base econômica de Sergipe? A base econômica de Sergipe era o gado. Só que no século XVIII, né? Aí não se preocupa com esse negócio não, porque na história de Sergipe, ó, 16, 17, 18, gado. 19, cana. 19, algodão, né, professor? E aí o que acontece? Quem vai passar a perna no gado vai ser a cana. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, para você transportar no século XIX cana do Vale do Cotiguiba até chegar no Vaza Barris, tem que passar por rios, carro de boi transportando, não tinha BR ainda. Então, existia uma dificuldade muito grande. Repare que hoje você fala, professor, é pertinho. Hoje é pertinho. Mas naquela época que tinha que ser com carro de boi, a dificuldade era maior, né, professor? Bem maior. O que aconteceu então? Aconteceu o seguinte. Os políticos tiveram uma ideia do Vale do Cotiguiba de mudar a capital. No primeiro momento, pensou-se, atenção, no primeiro momento, pensou-se mudar a capital de São Cristóvão para Laranjeiras. Mas aí, Siriri, que era chamado Pé do Banco, Neópolis foi contra, né, professor? Vila Nova, Neópolis, né, professor? Nova, Vila, Polis, né, Neópolis, foi contra também. Então, o que acontece? Como essas cidades foram contra, então o político da época, Inácio Joaquim Barbosa, ele viu o seguinte, não vai dar certo. Vamos fazer o que então? Uma cidade que está entre São Cristóvão e Laranjeiras. E quem estava por trás de tudo isso era o principal político da época, que era o Barão de Maruim. Mas vamos chegar nesse ponto agora. Antes, eu quero ilustrar para você aqui, eu quero mostrar para você não esquecer mais, por que dessa mudança, por que modernizar, por que o novo porto. Olha aí, professor. O dilema, eu precisava de uma nova capital. Observa aqui, ó, no mapinha que eu tenho uma parte em verde, que é a plantação de cana. Lógico que aqui no mapinha, né, até exagerou um pouquinho. Repare que vai até o sertão, não vai não, né? Aí era somente para mostrar que a produção de cana, vocês estão vendo uma setinha vermelha aí? Pois é, que essa produção tinha que ter a saída para o mar, né? Mas tinha que ter um local aonde fossem cobrados os impostos, uma mesa de rendas, né? Naquela época, o local de impostos era chamado mesa de rendas. Então, eles viram o seguinte, que o local mais próximo da região do Cotiguiba, essa região verde aqui, ó, era uma vila de pescadores chamada Santo Antônio do Aracaju. No primeiro momento, essa mesa de rendas ficava na Barra dos Coqueiros, que pertencia a Santo Amaro. Não vamos complicar, não. Né? Então, o que acontece? Eu precisava de um novo local para poder escoar esse novo produto, que era a cana-de-açúcar.
Professor, mas por que desse negócio todo, assim, essa dificuldade toda? Vai o próximo slide aí. Veja, o gargalo logístico de São Cristóvão. Olha aí para a sua esquerda de novo. A produção do Vale do Cotiquiba crescendo, crescendo, crescendo. O gargalo tinha que passar por São Cristóvão e isso dificultava muito assim, ó, a produção, o escoamento, você mandar embora essa cana de açúcar aqui de Sergipe. Então, na época, o governador Inácio Barbosa, ele falou, e agora, o que eu faço? Ele escutou um outro político, né, chamado João Gomes de Melo. Quem é João Gomes de Melo, professor? Barão de Maruim. E aí o que acontece? Veja só. Eles primeiro fizeram um estudo e viram, né, que olha só aqui, ó. Se eu colocar o porto ali, aquela partezinha azul que tem uma âncorazinha, tá vendo ali, ó? São Cristóvão tá lá em cima, não tá tão dentro assim não, né, professor? A pessoa que fez esse mapinha aqui, ele, né, uma rota antiga e tal. Aí ele viu o seguinte, que aqui é somente ilustrativo, né, professor? Isso, é só para você ter a ideia que se eu tivesse um porto na beira da praia, isso seria muito mais fácil para você escoar a produção de cana-de-açúcar. E é o que acontece. Localização superior, a margem direita da foz do rio que, professor? Sergipe. Atenção, viu? Professor, não caiu foz do rio Sergipe na minha prova. Caiu foz do rio Cotiquiba. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Antigamente, o rio Sergipe era chamado de rio Cotiquiba. Tanto que nós temos aqui em Aracaju um clube chamado Clube do Cotiquiba. Ali perto do Yacht Clube, né, professor? Na Avenida Augusto Mainá. Pois é. Ali chamava-se Rio Cotiquiba. Em 1925, muda o nome. Aí passa a ser chamado, como nós conhecemos hoje, de Rio Sergipe. É por isso que quando você está fazendo a prova, aí você encontra assim, não, Rio Cotiquiba lá em Laranjeiras. Tá certo, lá ainda é Rio Cotiquiba. Mas aqui em frente a Aracaju é Rio Sergipe, não é assim? É. Só que isso só vai mudar em 1925. 1925, professor, o senhor está repetindo muito isso. Por quê? Quanto tempo 1925, 2025? 100 anos da mudança do nome do rio. Cai na prova, né, professor? Por isso que eu estou aqui dando essa dica aqui para vocês. Outra coisa, aproximação estratégica, né, com o Oceano Atlântico, né, como vocês estão vendo aqui, ó, né, no slide, eu estou aqui no cantinho somente, só para não atrapalhar muito a visão de vocês. Observa aqui que a proximidade estratégica aqui, ó, produção aqui do Vale do Cotiquiba, vem do Vale do Cotiquiba, da região de Laranjeiras, região ali do Nossa Senhora do Socorro, e ele começa a ser o quê? Ele começa a ser exportado aqui por Aracaju. Quem foram os responsáveis, professor? Aqui, ó. Ei, repetiu ali, mas tem ali, arquitetos da mudança da capital. Governador, quem era? Inácio Barbosa. O apoio veio do João Gomes de Melo, que é quem, professor? O Barão de Maruim. E praticamente a cidade ela foi construída daquele jeitinho, da forma de um tabuleiro de xadrez, por esse cidadão aqui chamado Sebastião Basílio Pirro. Na época, Pirro, ele estava lá no Pará. Aí ele foi contratado, veio para cá e depois, ó, ele foi morar na Barra dos Coqueiros. É, professor, ali, tranquilão, né? O filho dele nasceu lá, que dá nome à principal avenida, a Avenida Oceânica, já foi chamada de Sebastião Basílio Pirro, né, professor? Ali onde passa o G. Barbosa, tal, aquela, já teve o nome dele. E o que tem? O que tem é o seguinte. Quando você atravessa a ponte Aracaju Barra dos Coqueiros, à sua esquerda, você vai ver assim, ó. Professor, eu estou dirigindo, calma. Você passa assim o olho rapidinho, para não acontecer nada. Aí você olha assim para a sua esquerda, aí você vai ver um rio. Não é um rio, é um canal. Ali foi construído a mando de Dom Pedro II, né? Depois que Aracaju começou a ser construído. E foi construído também por Pirro. E professor, Sebastião Pirro, né? E aí o que aconteceu? Um grande engenheiro, e ele construiu essa nova cidade da forma do tabuleiro de xadrez. Agora, pergunta aqui a vocês. Vocês acham que tudo isso aconteceu sem oposição ao dedinho? Não. Vai a raiva aqui, ó. Foi assinado um ato
o ato número 413, dia 17 de março de 1855, na fazenda Unha de Gato, que era a fazenda do Barão de Maruim, que ele não era besta, João Gomes de Melo, cantor João, né, Gomes de Melo, e foi assinado esse ato 413. Atenção, viu? Lá no IBGE, e quem já assistiu minha aula, né, presencial, eu sempre falo isso, existe um outro ato, que é o ato número 473. Esse existe, professor? Existe. O 73473, Aracaju era distrito de Nossa Senhora do Socorro. Atenção, pessoal que vai fazer CEMED, uma dica aí para vocês, né? Só que em 1855, o 413, que é esse aqui, transfere a capital. Professor, dá para repetir? Dá. Se for 473, Aracaju, distrito de Socorro. Se for 413, Aracaju se separa de Socorro e vira capital. Ah, professor, agora eu entendi. Entender, né, professor? Para a gente não perder essa prova aí. Beleza? Beleza. E aí o que acontece? Tem aqui, ó, determinação chave 1. Povoado Santo Antônio do Aracaju, que era o nome da, né, professor, do povoado ali, é elevado à categoria de cidade e capital. Isso no mesmo dia, no dia 17 de março de 1855. E a capital da província, como está dizendo aqui, ó, é elevado a município, e o 2 é elevado já a condição de capital, né, professor? Exatamente. Vamos ver mais, professor? Bora, que eu falei agora há pouco. Quem fez oposição? Olha o cabra aí com raiva. Quem é isso aí, professor? João Bebe Água. João Nepomuceno Borges, que era vereador pela cidade de São Cristóvão, ele não queria a mudança da capital. Ele viu, para que vai mudar a capital? A capital sempre foi aqui, para que vai mudar esse negócio? Né? Não, deixa aqui mesmo. E ele, né, levanta e tal, o povo ali com raiva ali, vamos quebrar tudo, não, não quebra não, deixa aí quieto a cidade, né? Mas ele foi contrário à mudança da capital. O nome de João Bebe Água é João Nepomuceno Borges. Tem ali, ó, perfil da resistência, né? E aí o que acontece? Ele era vereador pela cidade de São Cristóvão, o pai dele era tabelião lá. Professor, o que é tabelião? O dono do cartório, e ele não queria a mudança da cidade. Não teve jeito, não. Mesmo com a oposição dele, dizendo que foi inconstitucional, porque não foi assinado em São Cristóvão. O povo não ia assinar em São Cristóvão. Se o povo fosse assinar a mudança da capital de São Cristóvão, que era a capital, ia todo mundo apanhar. Chega, pega, né? Olha, não. Vamos fazer o quê, professor? Vamos assinar num local neutro. Eu já falei aqui, o local neutro foi a fazenda do Barão de Maruim, chamada Fazenda Unha de Gato, né? E existe ainda essa fazenda, professor? Existe ainda a fazenda. E lá foi assinada a mudança da capital. E começa, então, a construção da nova capital, né, professor? Exatamente, olha aí, ó. A cidade de São Cristóvão, ela tem as características desse desenho da esquerda. Vocês estão vendo em marronzinho aí? Beleza. É uma cidade desordenada. Repare que tem rua sem saída. Olha, Salvador é assim, professor? São Cristóvão é assim. O povoado Santo Antônio de Aracaju, onde é esse povoado, professor? Da colina do Santo Antônio até a rodoviária velha. As ruas são assim também. Mas aí, Sebastião Pirro desenha a nova capital, o quadrado de Pirro, esse que vocês estão vendo em azulzinho aqui, ó, em uma cidade onde as ruas são paralelas e perpendiculares entre si, né, professor? Exatamente. Ó, traçado geométrico ortogonal, professor, vai vir com esse nome assim? Não. Tabuleiro de xadrez, tá certo? Ruas largas, organizadas. Note que Aracaju tem essa organização, né? É difícil a gente se perder. Tem gente que se perde, né? Um povo perdido, né? Tal, né? Mas é fácil, né? Olha, é esquina de rua com tal rua. E notem, o centro histórico de Aracaju traz o nome das cidades de Sergipe: Arauá, Tomar do Jeru, São Cristóvão, Laranjeiras, né? Aonde é, professor, mas o calçadão da João Pessoa, antigamente era Japaratuba, né? Por causa aí de uma revolução que teve, aí botaram o nome de João Pessoa, né? Que era o governador da Paraíba, mas isso aí é para outra, né? Outra história, tá?
E aí o que acontece, professor? Acontece o seguinte, que nós temos um centro histórico, e esse centro histórico ele vai acabar justamente ali aonde é a Avenida Barão de Maruim. Dali para frente não tinha mais nada, né, professor? Não. E aí o que acontece? Duas cidades, dois destinos. O que aconteceu com São Cristóvão? Declínio. Cai a economia e o poder de São Cristóvão, a cidade fica lá abandonada, como está até hoje. Não, hoje não, já melhorou. Hoje está mais bonitinho. Você pode ir lá comer pastelzinho, tem café, né, professor? Tem pizza, tem, professor? Tem. Olha, chegando assim na praça, você pegando a sua direita, você vai encontrar tudo isso. Pegando a sua esquerda, não vá não, tem uns cabaré lá, não vá não. Então, veja só, o impacto, perda do status de capital, consequências, falência da economia da região do Vaza Barris, aí cai o Vaza Barris e cresce o Cotiguiba, né, professor? Exatamente. Desafios de Aracaju, descrita como um povoado semidesértico, e era mesmo. Só tinha aquela parte ali onde hoje é o bairro de Santo Antônio. Professor, eu moro lá. Maravilha, você mora no bairro mais antigo de Aracaju. Obstáculos. Os terrenos eram alagadiços, eram. Eu ainda peguei, eu sei que eu tenho mais de 100 anos de idade, eu ainda peguei bem ali no cruzamento da Beira-Mar com Barão de Maruim. Hoje é uma casa residencial, a casa residencial é triste, né? É um prédio residencial. Tem o INSS e do lado ali do INSS tem um ali, é um predinho meio feito, né? Tem um blindexzinho assim, ali era a Casa de Bombas de Aracaju. Tinham duas bombas elétricas ali. Elas ficavam bombeando a água, né, ali, e durante 12 horas uma bombeava e desligava, aí a outra, eu sei que eu estou fazendo um negócio feio aqui, mas né, bombeava a água assim. E é o que acontece, professor? Acontece o seguinte, que depois, não, hoje nós temos esse problema ainda quando chove muito em Aracaju, né? Note que nós temos essa questão ainda dos alagamentos, que isso é histórico, né? Aqui em Aracaju. E o que acontece? Nós temos uma cidade que está passando por esse processo de modernização até a presente data. Então, peraí, professor, resuma para nós. Resumo. A capital mudou porque eu precisava de um porto, e as brigas políticas entre São Cristóvão, que estava em decadência, e Laranjeiras, que estava em ascendência. O gado cai, a cana cresce. E tem um produto que vai ajudar no desenvolvimento da nova capital. Vai ser a produção de quê, professor? A produção de algodão. Ah, professor, peraí. Como é que é essa história? Ó, presta atenção, anota aí no caderno. O que ajudou no desenvolvimento do Vale do Cotiguiba, Laranjeiras, foi a cana. O que ajudou no desenvolvimento de Aracaju foi a produção de algodão, que não era aqui não. Era lá no Vale do São Francisco, e esse algodão ele era transportado até Aracaju em linhas de trem, descarregados ali, ó, onde é o mercado hoje, bem ali, né, entre o mercado das flores ali e o novo mercado, né? Ali tem uma estação de trens. Onde é o shopping, Parque Shopping, aquele do bairro industrial que ninguém vai, praticamente não, ali ficava a primeira indústria têxtil ali do bairro industrial de Aracaju, que era Sergipe Industrial, né? Eu ainda tive a oportunidade de visitar Sergipe Industrial, né? Eu tinha amizade com o vigilante, eu passava para estudar, eu estudava num colégio ali do bairro industrial, antigamente chamado Castelo Branco, né? Hoje é Paulo Freire, e sempre observando a movimentação. Então, eu ainda vivenciei a questão ainda da produção algodoeira, né? Ali, ó, da transformação naquela região, tá certo? Professor, e aí o que acontece? Veja bem, o algodão ajuda no desenvolvimento de Aracaju. Professor, consolidação do novo ciclo econômico. A cana, na região do Vale do Cotiguiba, e Aracaju com algodão, que vinha da região lá, né, do médio, né, alto e médio São Francisco. E o algodão? Bom, por que a gente começou a plantar algodão, professor? Anota no caderninho. Causa da produção de algodão em Sergipe: Guerra da Secessão nos Estados Unidos. O professor tem que saber disso? Calma.
Lá nos Estados Unidos, que era o maior produtor de algodão, teve uma guerra da secessão, guerra civil. Aí o que acontece? A produção lá caiu. Onde é que tem algodão, professor? Na América do Sul, no Brasil, em Sergipe. Aí a gente começou a vender esse algodão para a Inglaterra. Repare. Volta, professor. Causa. Guerra da secessão, aonde? Nos Estados Unidos. E a gente começa a exportar esse algodão para onde, professor? Para a Inglaterra. Só tem que saber causa e consequência. E esse algodão, na nova capital, o dinheiro entrando, ajudou no desenvolvimento. Ei, não vai cair assim a palavra desenvolvimento, mas vai cair urbanização. Então, quando se fala de urbanização aqui em Sergipe, foi motivada pela produção de algodão. Então, Laranjeiras ficou rica por causa da cana e Aracaju se desenvolveu por causa do algodão, né, professor? Olha, papel do algodão, diversificação, implementou uma economia açucareira aqui, ó, sendo um produto vital para a Sergipe, ou seja, ajudou, né, a cana-de-açúcar, e o reforço logístico aqui, a infraestrutura planejada em Aracaju, seu porto e a conclusão. A cidade passou a ser plataforma ideal para o desenvolvimento capitalista e da modernização, urbanização, né, professor? Desenvolvimento. E notem que hoje, né, professor, Aracaju, vamos para o último aqui, ó, da resolução aqui a nossa modernidade. Lógico que Aracaju ainda não está assim, provavelmente ficará, né, aqui, ó. Essa imagem aí é uma imagem de IA, tal, aquela coisa toda, ou é de outro canto que não sei onde é, né? E essa transferência aí ajudou no processo de modernização e hoje Aracaju, ela se integra a essa economia global. Notem vocês que nós temos parques, né, um parque eólico aqui próximo, nós temos usina termoelétrica, né, professor? Isso. Aracaju, hoje, ele é um ponto estratégico do Nordeste. Por quê? Notem que aqui em Sergipe eu tenho uma ponte, aquela ponte de Propriá, né, professor? Que interliga justamente o sul do Nordeste, ó, Sergipe, Bahia, sul do Nordeste, ao restante do Nordeste brasileiro. Repare a importância da nova capital. Tá certo? Então, gente, ó, deixo um abraço para vocês. Mais informações na nossa resolução de questões. E aqui foi só um aperitivo das coisas boas que virão para vocês. Um abraço. Tchau.